Bom, pessoal, hoje a aula vai ser sobre transmissão de calor, tá? Então, a gente pode ter três tipos de transmissão de calor. Transmissão de calor por convecção, transmissão de calor por irradiação e transmissão de calor por condução, tá? Vamos começar falando então um pouquinho sobre a transmissão de calor por convecção. Então, a transmissão de calor por convecção, ela se dá nos meios fluidos, tá? Então, a gente precisa ter ou um gás ou um líquido para acontecer, então, a convecção. Um exemplo clássico disso, então, seria quando a gente coloca a esquentar a água, tá? Vamos supor que aqui seja uma chama. Dentro aqui, ó, tá em contato com o fogo. Dentro desse líquido, então, acontece então as correntes de convecção. Tá? Uma é ascendente, ou seja, uma tá subindo, a outra tá descendo, tá? Então, ela tá esquentando o líquido aqui no fundo, tá? O líquido quente ele sobe. E o líquido frio, que é mais denso, ele desce, tá? Isso acontece, então, dentro dos fluidos, no caso aqui a gente está falando do líquido, tá? Quando a gente coloca, então, para esquentar uma chaleira de água no fogão, o líquido, então, aqui embaixo está em contato com a parte quente, tá? Então, ele esquenta essa água aqui, e essa água vai subindo e a parte fria de cima vai descer. Então, outro meio comum de acontecer isso, então, é na nossa atmosfera terrestre, tá? Acontece, então, as correntes de convecção, o ar quente sobe, o ar frio desce, certo? Então, o outro meio de transmissão de calor, tá? É por irradiação. E a irradiação acontece sem a necessidade de um meio material para se propagar, tá? Então, eu não preciso ter nada para acontecer a irradiação. Um exemplo clássico, então, é do Sol até a Terra, que tem o vácuo, né? Ou seja, não tem nenhum meio, tá? O calor se propaga até a superfície terrestre. Então, a gente tem os raios solares, lembrando que os raios solares, a luz ela é uma onda eletromagnética, então ela se propaga no vácuo. O que acontece nas estufas agrícolas, tá? A luz passa pelo teto ali, que é de um material transparente, tá? E ela chega no fundo preto, geralmente é feito de terra, né, preta. Quando não é feito de terra preta, ela é feita com uma lona preta, né, o fundo escuro, digamos assim. E essa luz, então, esquenta o solo, que transmite em raios infravermelho, que esquenta toda a estufa por dentro, tá? Como que acontece, então? Então, essas onda eletromagnética, ela passa na estufa, esquenta o solo e mantém, então, o solo, a temperatura interna da estufa mais agradável e propícia para as plantas, certo? A última, então, é por condução, tá? E aí, a condução acontece nos meios sólidos, tá? A gente tem condução de calor nos meios sólidos. Um exemplo clássico, então, seria, por exemplo, quando tu coloca uma colherinha de metal dentro de uma xícara de café, tá? Você mexe o café, quando vai tirar a colher, ela tá um pouco quente, tá? A parte que estava em contato com o líquido esquentou mais,
mas ela foi subindo, então agitando as moléculas desse metal até onde você vai segurar e ela vai estar um pouco quente, tá? Então, o que é a condução? A condução é quando você esquenta uma parte de um material sólido e ele, por aquecimento, por agitação, pelo grau de agitação molecular da composição desse material, ela vai transmitindo calor até uma outra borda, até outra ponta desse mesmo material, tá? A condução se dá, então, nos meios sólidos. Eu preciso ter um material para poder ter condução de calor, certo? Essa condução de calor se dá pelo grau de agitação das moléculas que constituem esse material. Como que eu calculo o fluxo de calor por esse material? Fluxo de calor se dá pela quantidade de calor dividido pelo tempo que ele vai ficar exposto. Mas eu também posso calcular o fluxo através da equação de Fourier ou da lei de Fourier. A lei de Fourier pode ser dada pela constante K de condutividade térmica, que depende do material, tá? Também vai depender da área desse material que está ocorrendo o fluxo de calor e a variação de temperatura. Lembrando que a variação de temperatura é sempre a temperatura maior para a menor. Por que temperatura maior para menor? Porque o fluxo de calor se dá do ambiente mais quente para o mais frio. Então, eu só tenho transferência de calor se eu tiver diferentes temperaturas, certo? Então, a transferência, o fluxo de calor sempre vai se dar do ambiente mais quente para o ambiente mais frio, tá? Isso é uma das leis da termodinâmica, que eu só tenho transferência de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Mas a gente vai falar das leis da termodinâmica mais pra frente, certo? Tudo isso, então, constante vezes a área vezes a variação de temperatura, dividido pela largura ou espessura, tá? A unidade de fluxo do fluxo é o Joule por segundo. Joule por segundo é igual ao Watt, tá? Então, vou botar aqui, ó, Watt. Agora sim a gente vai fazer um exemplo e o exemplo vai estar aqui na telinha. E o exemplo, então, diz o seguinte: em uma residência há uma vidraça de área igual a 5 metros quadrados. Suponhamos que a temperatura no interior dessa residência seja de 20 graus Celsius e no exterior 18 graus Celsius. Então, o fluxo de calor dessa residência vai ser de dentro para fora, tá? Se fosse a temperatura maior no exterior, seria de fora para dentro, certo? Espessura dessa vidraça é 2 milímetros, certo? A constante de condutividade do vidro, então o K do vidro é 0,84 Joule segundo metro grau Celsius, certo? Então eu tenho uma constante de condutividade e ela vai depender do material de que é feito, e a gente está falando que essa vidraça, já está dizendo, né, é feita de vidro, onde a condutividade térmica do vidro é 0,84 unidades, então, do K. E está pedindo, então, para calcular o fluxo de calor através dessa vidraça. Lembrando que o fluxo vai se dar da temperatura maior para a temperatura menor. Usando, então, a lei de Fourier, tá?
fluxo é igual a constante vezes a área vezes a variação de temperatura, tudo isso dividido pela espessura. Primeira coisa que a gente tem que ver antes de fazer o cálculo é se as unidades estão batendo com o sistema internacional ou com a... Sempre olhem a unidade aqui, ó, da constante, tá? Então eu tenho joule por segundo, que é a mesma coisa que o watts. Eu tenho metro e eu tenho grau Celsius. Então, temperatura está em grau Celsius, a área está em metro quadrado, a espessura, então, não está batendo. Eu tenho que passar para metro. Então, 2 milímetros. Para passar para metro, eu tenho que dividir por 1000. Então, eu vou 2 vezes 10 na menos 3 metros. Isso aqui é a notação científica. Se eu multiplicar por vezes 10 na menos 3, eu sei que é a mesma coisa que estar dividindo por 1000, certo? Agora sim eu posso colocar tudo na equação de Fourier, ou na lei de Fourier, e calcular então o fluxo de calor por essa vidraça. Então vamos só substituir os valores. Então, fluxo vai ser igual à constante do vidro, 0,84, que multiplica a área, que é 5, que multiplica a temperatura maior menos a menor, 20 menos 18. Lembrando que o fluxo é da maior para a menor. Tá? Tudo isso dividido pela espessura ou largura. Então, fluxo de calor vai ser igual a 0,84. 5, 20 menos 18 é 2, 5 vezes 2, 10. Dividido por 2 vezes 10 na menos 3. Subindo aqui para cima, fluxo de calor, então, vai ser igual a 8,4 dividido por 2 vezes 10 na menos 3. Então, o fluxo vai ser igual a 4.200. Unidade de fluxo é o watts. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Então, próxima aula, então, exercícios, resolução de exercícios. Valeu, galera!